Olá, meus queridos alunos e amigos da Auto Criativo, tudo bom, pessoal? Espero aí que todos estejam realmente muito bem, como eu sempre falo aqui no comecinho dos vídeos. Espero aí que todos estejam gostando do material. A gente está aqui na primeira fase teórica do nosso curso, então a gente realmente fala bastante aqui no começo, isso é bastante comum. E aí, a partir da nossa segunda fase ali, onde nós entraremos de fato na leitura e interpretação dos desenhos, vocês vão ver que realmente a gente já começa literalmente a colocar a mão na massa, né? Mas é assim, pessoal, a teoria ela é bastante importante agora no começo, justamente para você que nunca viu o desenho, né, para você que nunca trabalhou, aliás, com desenho da construção civil, começar a entender que de fato existem então aí algumas regras e algumas coisas importantes que a gente tem que observar, tá? Então o que eu estou passando aqui para vocês, a gente já falou ali sobre a história dos desenhos na aula passada, hoje nós vamos falar sobre a matemática simples. Na verdade não é algo somente para você ouvir, somente para você escutar o que eu estou falando. Na verdade é algo para você pesquisar, é algo para você estudar sobre o assunto. Então o que eu estarei mostrando e trazendo aqui para vocês nessa parte teórica são ali temas e assuntos que realmente faz parte do desenho da construção civil e vai te auxiliar bastante. Então é assim, pratique o que você está aprendendo, né? Corra atrás literalmente dos assuntos que eu estou passando aqui, tá bom? Realmente para você ganhar mais, vamos dizer assim, mais condições de você, quando chegar nas partes mais técnicas do curso, nas partes mais que literalmente a gente vai desenhar, literalmente a gente vai praticar os desenhos, você esteja aí realmente com mais condições, tá bom? Então é bastante importante isso, não somente ouvir a teoria, mas você ouvir a teoria e também praticar muita coisa, tá? Então a nossa aula de hoje, a aula 5, a gente vai falar aí sobre matemática simples. Na verdade, pessoal, é assim. Eu não vou ficar trazendo aqui na tela, mostrando para vocês, olha pessoal, quanto que é 5 mais 5, quanto que é 10 mais 10. Porque eu acredito, de certa forma, pessoal, que para você ingressar nessas questões de desenho da construção civil, de fato, ou você já tem aí uma certa idade, né? Como eu comentei, você pode ser que seja um adolescente, na casa aí dos seus 12, 14 anos, e com certeza você já viu muita matemática no primário, muita matemática no ginásio da escola e com certeza uma matemática simples você já deve ter aí bastante conhecimento. Então é assim. E obviamente também, né, pessoal, para as pessoas já formadas, arquitetos, engenheiros que estão participando aqui do curso, com certeza também já sabem aí muita coisa de matemática. Mas a ideia desta aula aqui, por ela ser teórica, é justamente você entender que no desenho da construção civil a gente vai usar muita matemática, tá bom? E é super importante que você entenda, na verdade, a matemática visual. Porque, assim, muitas coisas que a gente aprende na escola, o professor vai lá, coloca na lousa, faz aqueles cálculos, né, mirabolantes, e às vezes a gente fica perdido, a gente fica pensando assim, meu Deus, onde é que eu vou usar isso na vida real? Onde é que eu vou entender isso no meu cotidiano? Então, assim, agora no desenho da construção civil que você vai começar a entender muita coisa. Então, vou dar alguns exemplos, vou passar aí para vocês 2 exemplos. Quando o professor passava para você, pessoal, vamos fazer uma conta aqui do número x elevado ao quadrado ou elevado ao cubo. O que significa isso, pessoal? Que significa que qualquer elemento que ele é elevado, qualquer número elevado ao quadrado, significa que nós estamos falando de uma área. Então, a gente vai falar bastante sobre elementos de área. Quantos metros quadrados tem, por exemplo, um dormitório? Quantos metros quadrados tem uma laje? Ou seja, nós estamos falando de uma face, de algo plano. Quando a gente fala de coisas cúbicas, nós estamos falando de algo que possui elemento cúbico, realmente uma massa, como, por exemplo, um concreto, como, por exemplo, uma água, né, o elemento líquido, a água. Então, são elementos que eles precisam estar em algo que possui uma forma. Então, é assim, o concreto, ele jogado no chão, ele não é nada. Mas ele, quando entra numa forma de madeira, ele possui uma forma cúbica. Quando você pega uma água e coloca ela dentro de uma caixa d'água ou coloca ela dentro de um recipiente, ela passa a ter, então, um
elemento cúbico, ou seja, um volume cúbico, tá? Então é assim, a matemática, pessoal, ela é extremamente utilizada nos desenhos da construção civil. A princípio, pessoal, não fiquem assustados falando assim, professor, mas eu não sei como que faz um cálculo aqui de uma raiz quadrada, eu não sei como é que faz um cálculo de um triângulo. Não é essa a questão. A questão é o seguinte, é super importante que agora, no começo do curso, você saiba, obviamente, fazer uma conta de soma, você saiba somar as coisas, né? Quanto que é 10 mais 10, quanto que é 10,5 mais 10,5, tá? Então a gente vai trabalhar com bastante números que não serão números inteiros. Então é importante que você saiba como subtrair, quanto que é 100 menos 50, tá? Então são contas realmente simples, é uma matemática simples que você precisa saber. Você vai precisar saber bastante também sobre divisão, porque a gente vai pegar, por exemplo, elementos lineares ou, por exemplo, uma reta, e a gente vai dividir essa reta por vários segmentos. Como que a gente multiplica também, porque no desenho, pessoal, quando a gente vai, por exemplo, colocar um piso ou um revestimento numa parede, a gente precisa fazer essa matemática, quantas peças vão caber. É verdade, quando a gente vai literalmente, vamos fazer uma parede de tijolinho à vista, a gente precisa calcular quantos tijolinhos vai naquele desenho, quantos tijolinhos vai naquele projeto, quantas peças cerâmicas vão naquela face daquela parede. Então você precisa, obviamente, saber multiplicar, tá? E a gente vai usar a matemática, pessoal, para a gente então encontrar áreas, para a gente encontrar volumes cúbicos e tudo mais, tá bom? É bastante importante. Assim, para não se assustar no começo, falar assim, puxa vida, vou ter que relembrar coisas do primário. Não, é muito simples que você entenda como fazer essas contas. Se você quiser, a princípio, você pode até comprar uma calculadora. Essas calculadoras simples que a gente encontra, né, nos camelôs, na papelaria. Uma calculadora simples. Estou colocando a foto aí, que ela vai te ajudar bastante também aqui durante o curso, tá? E durante, obviamente, aí a sua carreira quando você estiver trabalhando. Para algumas questões mais avançadas dentro dos desenhos da construção civil, futuramente, em alguns casos, não são todos os casos e nem todas as áreas, a gente pode até pensar em utilizar ali calculadoras científicas, que são calculadoras que realmente fazem outros tipos de cálculos um pouquinho mais avançados. Mas, a princípio, uma calculadorinha simples, tá? Para você fazer uma soma, fazer um cálculo aqui, você fazer uma medida de uma linha aqui, outra lá, já vai te auxiliar bastante. Não deixe, pessoal, o seu cérebro um pouco preguiçoso. Fala assim, eu vou fazer uma conta aqui que o professor pediu e vou fazer na calculadora. Procure exercitar realmente o seu pensamento lógico, ou até mesmo pegar um lápis, uma caneta e fazer no papel, tá bom? Porque isso vai fazer com que você se acostume com os números e se acostume com as contas, e isso vai te auxiliando bastante. Em último caso, vamos dizer assim, aí você parte realmente para a calculadora, tá bom? Alguns cálculos um pouquinho mais complexos, até para a gente não ficar perdendo muito tempo. Vai lá na calculadora, sem problema nenhum, faz a sominha, faz a divisão e a gente segue a vida tranquilamente, tá? Outra questão também, pessoal, interessante, que você pode utilizar aqui no curso Desenho da Construção Civil, também alguns programas que possuem calculadoras, tá? Então a gente pode usar aqui o Excel, vou colocar aqui na tela para que vocês vejam o Excel. Isso, pessoal, muito bom. Ó, já coloquei aqui na tela, então, o programa Excel. Eu acredito, pessoal, assim, que num contexto geral, a maioria das pessoas, os profissionais que trabalham na construção civil, elas fazem uso aí do Excel. Não é obrigatório você ter o Excel aqui no curso, mas, assim, é um programa que ele é vendido hoje em dia no sistema de assinatura, é bem baratinho. Se você entrar no site da Microsoft aí, pesquisar no Google, você vai ter o pacote Office por assinatura. Então, assim, no contexto geral, a maioria das pessoas tem aí o Excel. E o Excel, na verdade, ele é um programa que ele faz ali também, vamos dizer assim, o uso de células e fórmulas. E dentro dessas células e formas, né, de fórmulas, a gente consegue fazer o uso da matemática simples. Então, na grande maioria dos projetos, pessoal, literalmente dos desenhos da construção civil, é muito utilizado planilhas, é muito utilizado aí tabelas de quantitativos de materiais,
Vocês vão ver aí exemplos de tabelas de esquadrias, né? Quantas janelas tem naquela casa. Tabelas para você fazer orçamento, tabelas para você fazer quantidade de materiais, de quantas peças cerâmicas que você vai ter, né? Então, assim, no contexto geral, o Excel ele vai ser bastante utilizado aqui no nosso curso, tá? Então, se você ainda não tem o Excel, vá providenciando ele um pouquinho mais para frente. Como eu comentei, não é obrigatório. Eu não vou fazer tutorial, ou seja, mostrando funções e cálculos do Excel, até porque a gente tem um curso completo de Excel, do básico ao avançado, lá no site. Então, se você pretende aí futuramente aprender sobre essa ferramenta, seria bastante interessante que você aprenda também o Excel. Mas para o curso aqui, Desenho da Construção Civil, não é obrigatório você saber o Excel. O que eu estou tentando mostrar para vocês aqui, ou o que eu estou querendo mostrar para vocês, é que quando você tem uma célula aqui no Excel, você pode fazer o uso de funções ou de fórmulas, literalmente para fazer cálculos aqui dentro do Excel. Isso vai te ajudar bastante. Então, assim, por exemplo, eu quero pegar aqui, ó, vou fazer um número aqui, ó, vou fazer um número 10, deixa eu aumentar para facilitar a visualização de vocês. Vou colocar aqui, ó, no modo Arial, deixar centralizadinho assim, vou pôr um texto um pouco maiorzinho assim, para que vocês possam ver aí. Então tem aqui, ó, bem simples, né, pessoal? 10 mais 20. Então, deixa eu só colocar aqui a formatação também embaixo. E aí eu quero saber então quanto que é 10 mais 20. O que que eu faço? Eu simplesmente, nesta célula de baixo, eu gero aqui então uma fórmula, literalmente, tá? Então, por exemplo, eu quero criar uma fórmula. Eu digito o sinalzinho de igual aqui, aparece já de imediato a fórmula, que é uma soma. Então, eu clico no igual, clico aqui em cima, que esse aqui, ó, que é a célula A1, tá vendo? Ó, eu estou na coluna A e na fileira ou na linha 1, que é a célula, então, A1. Eu venho aqui, ó, coloco, então, um sinalzinho de mais e clico na célula A2. E aí, eu aperto o Enter. Então, eu gerei aqui, ó, se vocês observarem, deixa eu também trazer a formatação para cá. E o resultado eu vou colocar com fundo amarelo. Então, vejam que aqui dentro, ó, dessa célula eu gerei uma fórmula, ó, bem simples. Ou seja, a célula A1, tá? Ou seja, essa célula aqui, ó, a A3, tá bom? Que é essa amarelinha aqui, ó. Ela é a somatória da célula A1 mais a célula A2. Olha só que interessante. Então, eu tenho uma matemática simples aqui. Então, assim, no contexto geral, o Excel é uma calculadora gigante aí, vamos dizer assim. Então, dá para utilizar ele aqui em muitos casos. Como eu comentei, dentro da construção civil, pessoal, dos desenhos, a gente usa muito o Excel para gerar tabelas, planilhas, cálculos, gráficos e tudo mais. Mas para matemática também aqui, ó, ele vai ser bastante útil. E aí depois eu quero, por exemplo, usar contas de dividir ou de vezes. Simplesmente eu venho aqui, ó, e altero o sinal. Tá o sinalzinho de mais, eu simplesmente altero. Obviamente que aqui no Excel, para você dividir, você vai colocar uma barra, tá bom? Que é essa barra que a gente tem no teclado alfanumérico. Para multiplicar, a gente usa o asterístico e o sinal de menos, obviamente, para aí subtrair. Então, por exemplo, eu quero dizer que aqui seja 55 menos 20. Então, observem que aqui ele já fez a somatória, mas eu quero que, na verdade, a soma seja uma subtração. Então, eu vou apagar o sinalzinho de mais e vou pôr um sinalzinho de menos. E eu aperto o Enter. Então, agora ele fez uma subtração. 55 menos 20 igual a 35. Tá? E é bastante legal porque aqui você consegue colocar também valores que não sejam números inteiros, valores quebrados aqui, ó, com outras casas decimais. Então, por exemplo, eu tenho 55 metros, 65. Então, eu coloco aqui, ó, 65. Aperto o Enter. Ele arredondou aqui para o 7 porque era um número pequeno, tá? Ajustando a célula aqui, ele vai colocar o valor como eu digitei. Então, olha lá, 55 metros, 65, menos 20, deu esse valor aqui, ó, tá? Então, fica legal aí para vocês trabalharem nesse sentido. E um outro programa, pessoal, que a gente vai utilizar com bastante frequência é esse queridão aqui, ó, o AutoCAD. O AutoCAD, pessoal, ele é um programa também que ele não é, de certa forma, a princípio, você ter ele aqui no curso Desenho da Construção Civil, não é obrigatório você tê-lo, mas ele vai ser, como eu comentei lá nas primeiras aulas, a principal ferramenta para você desenvolver desenhos da construção civil. Então, assim, se você está ingressando nessa área,
Falar assim, eu quero ser realmente um projetista, quero ser um arquiteto, eu quero ser um desenhista da construção civil, você precisa aí futuramente também ter o AutoCAD, tá? E aqui, dentro do AutoCAD, obviamente que ele faz vários tipos de sistemas de cálculos, ele tem um sistema matemático bem complexo, mas ele também tem a sua própria calculadora, tá? Então, se você vir aqui, ó, por exemplo, no painelzinho utilitários, bem aqui, ó, tem uma calculadora também, ó, calculadora rápida. Clica aqui, ela já é uma calculadora comum e também uma calculadora científica. Tem aqui, ó, seno, cosseno, tem muita coisa aqui que também dá para usar. Então, assim, futuramente, para o curso, quando a gente entrar em alguns assuntos um pouquinho mais avançados, você também tem essa calculadora aqui que te auxilia bastante. E aqui é bem simples, ó, você digita o valor, por exemplo, 10, ó, digitei o valor 10, mais, coloco 20, tá? Clico aqui no sinal de igual, ele já dá o valor, ó, tá bom? Então, uma matemática simples que eu quero trazer para vocês aqui, e as ferramentas para você fazer essa matemática simples. Vou voltar lá, então, para a nossa tela inicial, tá? Muito bom, pessoal. Já voltei aqui só para a gente finalizar a nossa aula. Então, assim, se você, num contexto geral, falar assim, professor, eu tenho enorme dificuldade em matemática, né? Eu tenho ali grandes dificuldades realmente de entender como que faz as contas. Então, é assim, pessoal, para você ingressar nesse universo do desenho da construção civil, é importante que você saiba o básico da matemática, tá? Quanto que é uma conta de mais, qual o resultado de uma conta de menos, de dividir e de multiplicação, tá? Então, assim, não vou falar para vocês, não vai precisar da matemática, porque vai precisar sim, tá? Então, eu trouxe para vocês nessa aula algumas alternativas de como você pode usar a matemática, tá? Usar ali as calculadoras do Excel, a calculadora do AutoCAD ou uma calculadora física, você pode comprar numa papelaria, mas a ideia é que você saiba realmente o que você está fazendo, que você pense sobre o que você está fazendo. Não é simplesmente você chegar e falar assim, vou usar a calculadora e vou fazer o cálculo. Não, é você saber o que você está fazendo. Por exemplo, vou fazer uma laje de tantos metros cúbicos. Então, o que é o metro cúbico? Tá? Então, eu vou explicar isso para vocês, obviamente, detalhadamente, um pouquinho mais para frente, mas é você trazer isso para a sua mente, trazer isso visualmente falando. Então, quando a gente pegar, por exemplo, pessoal, vamos entender como que é o volume cúbico de um pilar ou de uma coluna. Então, você entender literalmente como isso funciona na vida real. Você fazendo essa prática de como que a matemática funciona na vida real, vocês vão observar que vai ser muito mais fácil para vocês desenvolverem os projetos aí no futuro, tá bom? Pessoal, muito obrigado aí pela atenção de todos vocês. E a próxima aula a gente vai falar aí sobre unidades de medidas. Então, já vai ser então aí o pontapé inicial para vocês começarem então a entender como que a gente faz para medir os objetos, como que a gente faz para medir o que é em milímetros, o que é metros, e é uma aula aí bastante interessante. E aí depois, na sequência, eu quero trazer para vocês o objeto, que é a ferramenta de trabalho que a gente vai usar bastante, que é a trena. E a trena, ela tem algumas peculiaridades, algumas coisas bastante interessantes, para você já começar a praticar, tá? Então é outro material que, se você quiser, também não é obrigatório. Você pode ir numa loja de material de construção. Se você já tiver na sua casa, melhor ainda. É você ter então uma trena, porque a trena ela vai te ajudar bastante, tá? Por quê, pessoal? Você pode estar pensando assim, professor, mas a gente vai desenhar. Eu não vou usar a trena para medir o desenho, tá? Isso de fato a gente não usa. Mas a trena, pessoal, ela é interessante para você de repente medir, né, uma alvenaria, para você medir, né, algo que seja, por exemplo, cotidiano aí da sua casa. Então isso vai te trazer com certeza uma noção bastante interessante aí do que é na vida real para depois levar para o papel, tá? Pessoal, um grande abraço então, aguardo vocês aí na próxima videoaula. Tchau, tchau, pessoal, tudo de bom.